E aí, gente, esse aqui. Essa é a aula 6 do nosso curso Reinforcement Learning, a parte 3 sobre Representation Learning. E hoje a gente vai ver apenas um artigo da Meta AI ainda, que não vai terminar exatamente esse tema para nós, mas geralmente a gente vai para outras coisas também. Na verdade, acho que tem mais um sobre Representation Learning. E o sistema dele chama VIP, ou valor pré-treino com valor implícito, ou Value Implicit Pre-Training. Objetivo, a task, né? Tarefa realizada é robótica. Então você vê aqui um braço mecânico pegando alguns objetos, garrafa de água, brinquedos, parece aqui. E nada com, obviamente, vídeos de pessoas pegando e tal. E aí, pra treinar esse sistema, né? Então ele vai aprender dessa forma, através do input visual disso. Com um foco similar a outro paper que a gente viu também de pegar objetos, né? Então você tem o estado inicial e o objetivo e o que tá no meio disso, né? Então, tem uma coisa chamada Anchor, que a gente já também viu em outros artigos, que é basicamente meio que uma dica, mas uma representação básica do que ele tem que fazer. E no básico, nas preliminares aqui, né, nós assumimos um acesso a um conjunto de vídeos, que vão ser um conjunto de dados de treinamento, que vai ser dado por no i. I sendo igual a 0 até n. Com n observáveis. Lembra que observáveis contém toda a informação em relação ao sistema. Então, literalmente, tudo que constitui os vídeos, né? As características dos vídeos, pixels da tela, ações, coisas que o sistema está fazendo. Num sistema de agente de IA seria teclas pressionadas, por exemplo. Tá dentro desse contexto, né? Então, aqui são os dados. E aí, dentro de cada observável, ou tá dentro daqui, obviamente, você tem que ela estar num conjunto global de observáveis, o maiúsculo, que no fim vai ser representado com números reais, porque em Reinforcement Learning é assim que funciona, sempre números reais, né? E em RGB. Então as imagens de RGB, é, nesse conjunto de dimensões, aqui são as dimensões da imagem em si. Tá 3 aqui porque o RGB tem 3 cores, né? Enfim. E aí, nós pegamos o formalismo do ImageNet, que é um banco de dados padrão. Nós pegamos HI igual a 1 para todo o I. Para todo o I. New I, na verdade, né? Na verdade, aqui são de Y, na verdade, nem é new. Então, basicamente, tem o histórico de dados em relação ao seu banco de dados. Como em outros trabalhos, nós assumimos D, que é o banco de dados, para o domínio e não inclui qualquer tarefa de robô ou de domínio específico, né? Então é uma forma de aprendizado não supervisada, de certa forma. E o algoritmo de aprendizado A tem nele esse input de treinamento visual que vai ser denotado por φ. Então, o espaço característico desse input visual vai ser φ. Não exatamente os pixels, mas todo dentro dos dados, todos os parâmetros que vão ser treináveis, né? Então é o mesmo esquema aqui. Aqui é só a dimensão das imagens em si. Que no fim vai ser K, que é o embed da dimensão. É a dimensão desse conjunto de dados que vai ser analisado e treinado. Dado a escolha de representação com φ do espaço característico, né? Cada evaluação da tarefa vai ser um processo marcoviano, em que esse processo é definido por essa letra M maiúscula de φ, que é o espaço característico. Aí você tem φ,
que vai ser uma função em todas as observáveis no geral. Lembra que os observáveis estão dentro do grupo global de observáveis. A, que é o algoritmo que a gente viu anteriormente. R, recompensas. Na verdade, esse A aqui é de ações, porque esse A aqui é diferente. Pra ver que esse A aqui do algoritmo, ele tem uma perninha, né? Esse daqui não, esse daqui é de ações mesmo. Então, observáveis, ações, recompensas condicionadas aos observáveis, históricas e ao longo do tempo, dado φ e g. A função de transição, ele coloca uma vírgula ali, né? Aí você tem também a função de transição que é t, função de desconto y, gama, e g é objetivo. G é sempre objetivo aqui também. É o goal, né? Em inglês é goal. Em que o espaço de estado é induzido por observações dessas embeddings através das imagens que são objetivo, né? Então, o objetivo nesse caso aqui, por exemplo, seria pegar o objeto. Então, computacionalmente, o sistema ele tem que saber onde está o objeto, como pegar ele, então, calcular como ele vai calcular, como ele vai pegar o objeto. Enfim, uma estratégia para o sistema robótico fazer isso. Especificamente, dado um tuple de transição que vai ser observável passada e atual, nós definimos um conjunto de recompensas que vai ter R, recompensas. Vamos arrumar esse R que tá. Pode ter outra cor. Conjunto R de recompensas. Dados os observáveis. Os observáveis normalmente elas contêm várias coisas, né? Então, normalmente os observáveis elas podem conter dentro delas, entre N observáveis, cada observável poderia conter dentro dela os estados do sistema. Então, esse tem mais um. Ações. Depende da notação nesse contexto. Nesse contexto, eu creio que é assim mesmo. Recompensas, que mais? Estados, ações e recompensas. Mais ou menos isso. Aqui, o espaço característico ele não está dentro das observáveis, né? Ele é uma função que age nas observáveis. Então você tem aqui. Aí. O espaço. O feed da questão. O espaço característicos normalmente é denotado dessa forma. É o latent space. Tem mais um em outros artigos. Que a gente já viu anteriormente. O objetivo que é G. Vai ser definido por esse φ. E aí você tem isso sendo igual a S de φ. Em que esse de φ é a função de distância de representação. Então, o espaço de representação é uma estrutura. Eu posso dizer que ela. Não sei se ela pode ser chamada de topológica, mas é um espaço vetorial em que você. Nesse caso, está usando isso para representar o conteúdo de informação dessas imagens. E, obviamente, a função disso é você modular o que o sistema ele quer de fato, que é, no caso, objetivo, que é G. Então, vou ter mais um, vai ser observáveis, G. Eu vou ter que pagar aqui embaixo. Põe em azul agora. Isso menos S de φ. Isso aqui é o... Nessa parte aqui você tem o S de φ, que é o espaço característico, a distância de espaço característico das ações ao longo do tempo, menos as passadas. Meio que é ações futuras menos as passadas. Então, menos as passadas. Por que a passada? Porque você não tem mais um, né? Não tem mais um quer dizer que as ações contínuas nesse sistema. Mas aqui, assim, azul são as passadas. E aí você tem outra cor agora. Em verde, vai. Uma função de desconto, né? 1 menos gama. Quando começa com menos gama já é uma função de desconto. De recompensas. Você tem tudo que é de recompensa, na verdade, né? Aí você tem o mesmo esquema aqui, é a representação futura dos observáveis, mais
futura com gama menos as passadas. Só que aqui é uma representação da taxa de desconto. Tipo, não é diferente do que eu vi anteriormente, só é uma função de taxa de desconto. Mais gama, etc, né? Tá aqui. Então, basicamente, é a estrutura das recompensas que você quer calcular, na verdade é tudo isso aqui. Que é representado dessa forma na parte azul, agora tá verde. Que no fim é apresentada de forma mais clara pela taxa de desconto, que é definida no contexto desse artigo dessa forma. Mas é a mesma coisa, tipo, não é porque tá diferente que o fim não é o mesmo. E aqui parece, aqui também tem outra coisa que eles colocam. Que é basicamente, eu vou colocar de azul também. Meio que uma função de erro, que é S de φ, que é a distância do espaço característico dessa função dos observáveis IG. Lembrando que as observáveis têm vários componentes dentro dela, como ações, estados e coisa do tipo. E vai ser igual a menos a norm de φ das observáveis, o espaço característico das observáveis, aquele latent space, né, que a gente viu anteriormente. Veja essas aulas em ordem, né? Eu não vou explicar de novo isso. E aí, é literalmente uma expressão quadrática de erro aqui, uma função de erro. Então, isso aqui é uma expressão de perda, função de perda. Basicamente isso. Enquanto vídeos humanos estão fora do domínio de dados para robôs, eles estão no domínio de aprendizado para uma policy condicionada a objetivos de ações humanas, que vai ser definida como a A de H. H tem a ver com os objetivos, né? No geral. Aí feed O. Então, o espaço característico nas observáveis condicionado ao objetivo. E você tem que concordar que tem que ser condicionado ao objetivo, né? Porque esse é o foco do artigo, né? É você modular um objetivo para que seu sistema de IA ele tenha um foco a se cumprir uma missão que ele tem que resolver da forma mais eficiente possível. Então esse traço aqui no meio, que eu já expliquei várias vezes, quer dizer que isso daqui, essa parte aqui é condicionada a objetivos. Eu ponho em vermelho para ficar claro aqui. Condicionado a isso daqui. Para algumas são para um espaço de ação humana ADH. Espaço de ações humanas, que é usado como base no vídeo. O problema de reinforcement learning desse espaço pode ser traído de representações visuais de vídeo, literalmente. Para realizar isso, nós vamos ter um algoritmo de regularização aqui, chamado divergência KL, né? Uma divergência entre duas distribuições de probabilidade. A primeira é essa, e a segunda é essa daqui. É divergência, literalmente divergência. Ela é uma representação de diferença entre os dois. Para alguma recompensa específica, que é definida de forma bem simples, que é recompensas observáveis objetivos. Que vai ser definida como outra cor agora, verde. Vai ser definido como a maximização dado π de h, que é o histórico, né? π de h é a pólice condicionada objetiva, né? E o espaço característico φ. Então você tem o valor esperado dessa pólice condicionada a objetivos, que é o π de h. Pólice que vai melhorar suas ações, né? Seu agente no longo prazo. Vai ser a soma do desconto, essa equação vocês já cansaram de ver. Só que condicionado às recompensas observáveis e objetivos. Essa é a função de desconto. Menos a divergência KL. Os dados, né? Então, D é dados, KL é a divergência desses dados. E eles vão ser distribuídos em uma função de probabilidade, dπ de h.
Daqui é basicamente uma relação de distribuição de probabilidade da policy. Esse daqui é a primeira distribuição de probabilidade da policy. Esse DPDH que eu vou fazer de novo isso daqui. Ah, eu nem vou fazer de novo não. Observáveis. Espaço global de ações, como a gente viu na outra parte do artigo. E objetivos. Então, esse daqui é uma distribuição de probabilidade da policy de observáveis. Ações no geral, que foi de dados de seres humanos. Então, você quer que o sistema robótico copie eles. Condicionados a um objetivo. E aí, você vai ter que isso vai ser dado comparado, né, com a distribuição de dados com observáveis, ações, outro conjunto de ações humanas e objetivo G, né? Então são duas distribuições de probabilidade. Então tu tem a maximização do valor esperado da taxa de desconto menos a divergência de duas distribuições de probabilidade que é dada pela divergência KL, né? Em que esse D de PDH é a distribuição de observações e ações. Da parte aqui, né? Literalmente essa parte aqui. Então é basicamente essa a lógica. E aí, eles vão dizer aqui, observe uma ação idiota A é adicionada a cada transição. Que é isso aqui, na verdade, né? É esse A aqui. Que observado a cada transição em que você tem observável, o histórico do observável, dessas ações idiotas e as observáveis futuras. H mais 1. Nesse banco de dados, com essa divergência KL rolando. E essa parte aqui pode ser pensada como uma ação humana verdadeira não observada. Enquanto o objetivo pode ser matematicamente correto, encoraja um aprendizado conservativo de PDH. O que parece não plausível nesse contexto. E aí... basicamente vamos dizer contra essa questão, né? E na parte... Aqui vai ter na prática como funciona. Aqui é o objetivo do sistema robótico. A representação visual desse sistema. Com base em dados, né? E aqui essas cores gradiente aqui, a trajetória da movimentação desse sistema, né? É basicamente isso. Aqui o algoritmo requer vídeos offline, né? Então, não é em tempo real. Então você tem um banco de dados que é definido por, como a gente viu anteriormente, D, as observáveis no geral. Então, aqui literalmente todos os vídeos. Com o espaço característico phi. Eu tenho um loop aqui, né? Que vai ter todas essas observáveis aproximadas por um banco de dados, em que T vai estar no espaço de histórico dessas observáveis. E a função de erro, que é enorme aqui, é basicamente a função de erro desse sistema, e o gradient descent na prática, né? Vai ser denotado por... Vou até pôr aqui. Literalmente o gradient descent é a forma de atualização desse sistema. Aqui é o gradiente, função de erro, que é essa aqui, né? Mas aqui é a forma de atualizar esse sistema, esse espaço característico. O que é atualizado é o phi, né? Então você vai calculando vários phis até ter o melhor possível, né? Melhor espaço característico, melhor T mais 1, né? Melhor espaço latente para resolver esse problema, né? Aqui é os resultados, né? Então, comparação do VIP, que é esse azul, com outros modelos. Nessa mesma task. Eles dizem, né? Notavelmente, o VIP permite aprendizado por reforço offline, com vídeos não ao vivo, em situações reais com um número reduzido de trajetórias e com uso eficiente de amostras. Em suma, acreditamos que o VIP contribui significativamente tanto para a fronteira algorítmica do pré-treinamento visual
para reinforcement learning quanto para aprendizado prático de robôs em situações reais, né? Então você coloca esses dados e usa para treinar esses robôs para fazerem alguma tarefa específica. Talvez tenha até aplicação médica e coisa do tipo, né? Então esse é o ponto. Então aqui a gente vai para o apêndice. Ele é um pouco mais complexo. Eu não vou falar sobre todas as partes, eu acho que até alguns slides eu vou pular. Mas enfim. Nós consideramos um sistema de processos marcovianos por decisão, né? Goal conditioning, que é o tampo definido por M. Sempre é M, né? De Markov, né? Observáveis, ações, objetivos. E pro tampo muda, né? Recompensas, função de transição. Esse mil, que eu creio que é uma função de probabilidade. Mil zero, inicial. E gama, que é a taxa de desconto. Em que as recompensas é dada por, como a gente já viu anteriormente, né? Recompensas dadas observáveis e objetivo, que é o goal. A função de transição é dada pela observável futura, que é aproximada por uma função de transição entre observáveis e ações. Afinal, a função de probabilidade aqui vai ter a probabilidade de observáveis dadas ações, talvez. Na verdade, acho que é assim. De ações das observáveis, né? O que eu devo fazer em relação a observáveis? O objetivo de distribuição, P de G, e o estado inicial, né? Como eu falei, é meio desvio, né? De observáveis e objetivo, né? Uma distribuição probabilística. E gama de 0 até 1, como sempre, números reais, obviamente. 0 até 1. E aí, o espaço G vai ser definido por imagens RGB. O objetivo desse sistema é uma apólice que tem dentro dela todos os observáveis e os objetivos. Então, não tem um objetivo, pode ter vários, né? Pode ser uma cadeia de objetivos, sei lá, um sistema robótico que vai fazer um prato de cozinha, sei lá, qualquer coisa. Ou fazer compras no supermercado, de repente. Vários objetivos, várias tarefas realizadas nisso, né? E que é definido por delta de A, como a gente já viu também em outros artigos daí. Essa questão, a ação é a conjunto global de ações, 1 até a N. E tudo isso vai ser dado como J, também a gente já viu isso em outro artigo. Essa função J de π vai ser o valor esperado desses objetivos, da probabilidade desses objetivos. P de G. A distribuição de probabilidade dado observáveis e objetivos. Então, distribuição de probabilidade, distribuição de objetivos, agora a policy, tudo junto, tá? Dada ações condicionadas a estados futuros, uma função de probabilidade de ações dado estados futuros. Aqui eles adicionam, obviamente, a objetivo, né? Porque normalmente não tem o G aqui, né? Mas como esse algoritmo ele é condicionado a uma. O objetivo é um sistema condicionado a objetivos, né? Então adiciona G. Não tem, né? E ainda na mesma equação a gente tem a função de transição. Que é o que está acontecendo, né? As observáveis ao longo do tempo, condicionadas às passadas. E ações, obviamente, né? Observáveis e ações. Então, o que vai acontecer no futuro, tecnicamente, então, por exemplo, no sistema robótico, uma VN tá vindo na minha frente, o sistema robótico tem que desviar, ele tem que entender, planejar isso, né? Essa ação vai acontecer, tipo, ela vai chegar até o obstáculo vai vir até o robô, ele vai ter que tomar uma decisão, mas ele tem que calcular essa decisão antes. É uma inferência probabilística. E no fim, como sempre, a função de desconto, né?
recompensas, de dados observáveis e objetivos. Então vamos lá. A distribuição de probabilidade de objetivos, a distribuição de probabilidade inicial, a policy e a função de transição e a taxa de desconto. É basicamente isso que essa função faz. Já viu isso aqui anteriormente, não é novo não. E aí, a distribuição, esse dpdg é o que mesmo? dpdg é a distribuição de observações e ações, tá? Então, vamos lá. Aqui é a distribuição de observações e ações condicionadas a G. Então, a distribuição de observáveis, ações condicionadas a um objetivo. Isso vai ser igual a uma relação de desconto de 1 menos gama igual a 0. Gama ao longo do tempo, T igual a 0, né? E uma distribuição de probabilidade. Isso aqui é só dessa variável, né? Observáveis vai ser igual a observáveis ao longo do tempo. Obviamente. Vou aqui. T igual a condicionadas a as ações condicionadas a observáveis. Esses aqui são os ao longo do tempo. Condicionadas aos observáveis. Não, ações condicionadas a observáveis. Porque você sempre age condicionado ao que vai acontecer, né? Então, sei lá. Vamos supor que tava rodando um vídeo por frames por segundo, uma bola numa direção que vai quicar assim. Você tem que pedir a bola de cair num copo. Sistema robótico. Então tem um braço mecânico aqui. Vou desenhar de azul. Que ele vai tentar pegar isso aqui. Ele vai tentar impedir que essa bola caia aqui. Então é uma ação condicionada aos observáveis. Que você concorda que é observável o 0 começa aqui até o N. N observáveis. Bota vindo da direita para esquerda. Então tem que calcular quando a bola estiver aqui, tem que calcular qual é a trajetória e onde provavelmente ela vai cair. Isso que o ser humano faz. O que a gente faz é tem que saber como funciona a forma que a gente faz, né? Computacionalmente, entre aspas, no nosso cérebro. Então, ações condicionadas a observáveis, obviamente. Iniciais. A distribuição de probabilidade μ0. De observáveis e objetivos. Ações que vão ser aproximadas por uma policy para melhorar essas ações. De observáveis dado objetivo. E observáveis futuros. Opa. Eu já explico. E observáveis futuros. Aproximado. Não. Observáveis futuros. Aproximadas para a função de transição. Então, de certa forma, para ser mais simples. Aqui, a gente só tem essa variável. Tem os observáveis e ações. E ela vai ter uma taxa de desconto para ela mesma melhorar. Vai ser definida dessa forma. A função básica de taxa de desconto, né? De finalidades e recompensas, positivas e negativas. Que vai ser dada pela probabilidade de observáveis e estados. Em que as ações são condicionadas a observáveis, obviamente. Porque você, obviamente... o sistema robótico vai agir conforme o que está acontecendo, né? Se for um ambiente novo, por exemplo, se em vez de eu jogar uma bolinha, eu jogo de várias direções diferentes. E num ambiente totalmente diferente. Então, dados observáveis, dados do estado atual do sistema, quais ações ele deve fazer. É isso que essa parte diz. Isso é aproximado por uma distribuição de probabilidade. Por que uma probabilidade? Porque a probabilidade da bolinha fazer uma trajetória que vai até nesse exemplo que eu tô citando, né? Eu disse pra qualquer tipo de coisa, mas isso depende do ambiente, da task que você quer resolver. Até um sistema de generalizar a informação, ele tem a ver com funções de probabilidade, inferências probabilísticas
bayesianas ou marcovianas, seja lá qual filosofia de consciência que você tem, do que ele deve fazer. Porque a questão de teoria de probabilidade em relação a ações de um determinado agente é totalmente viável. Não é tipo em economia que simplesmente é impossível tu prever coisas em vários casos. Nesse caso, tu tem informação completa do sistema, no geral. Tu sabe que, ok, a bolinha está vindo, eu sei a física da bolinha, eu sei que ela vai cair nesse pote, eu tenho que colocar a mão pra impedir. O sistema robótico deve fazer. Obviamente, se pedisse pra um ser humano, eu ia falar, nossa, que tarefa idiota, isso é muito fácil. Mas pra um sistema robótico não é fácil. E ele entende esse displacement do que ao time certinho dele colocar o braço robótico pra impedir a bolinha, por essa parte aqui, que é a função de transição. E aqui é a pólice de estados. Aqui é uma pólice que vai melhorar ao longo do tempo, tá? A pólice sempre é um sistema que vai melhorar as ações. Então, inicialmente, talvez ele não consiga impedir a bolinha de entrar no copo. Posteriormente, ele vai tentar calcular melhor. Mas, no fim, é tudo uma função de probabilidade. Na robótica e agentes de jogos. Aí, vai falar um pouco dessa questão novamente. Que a gente pode definir esse D de P de observáveis e objetivo pela soma de ações. De novo isso aqui, vai. Soma de ações da pólice no geral. Então segue que P de A, condicionado a observáveis, eu já expliquei porquê, né? Também tem objetivo, né? Tem objetivo. Então vai ser igual a GP de observável, a observável ação objetivo e observável objetivo. Uma função de probabilidade. E aí, para calcular esse troço, vai ter uma equação de Bellman aqui. Em que você vai ter. Aqui eu não vou desenhar, não. Soma das ações A. Essa distribuição de observáveis e ações dado objetivo. Pode ser impedir a bolinha de entrar num copo. Com o braço robótico, como eu disse anteriormente. Taxa de desconto. Distribuição de probabilidade. Mais a taxa de desconto de observáveis e ações ruins. Que eu que tenho o tilde em cima. E a função de transição. Essa talvez eu desenhe. Vamos desenhar isso aqui. Que vai ser a taxa de desconto de observáveis e ações ruins. E a função de transição de S dos estados do sistema dado essas ações, perdão, observáveis e ações e essa distribuição de probabilidade dessas observáveis e ações. Onde para todo observável e no conjunto global de observáveis a gente tem um objetivo no conjunto global de objetivos. Seja quais objetivos você definir. O problema é que você ter um objetivo que é denotado pelo próprio programador. Faz o sistema ser dependente do observador, né? Nos termos de John Searle. Não seria interessante? Os papers do Jag falam sobre isso. O curso de IA geral também do canal. Como você, nesse conjunto de objetivos, por exemplo, como que você escolhe as coisas que você faz? As comidas que você gosta, coisas do tipo. Cara, você escolhe, né? Você é dependente de você mesmo. Você é independente do observador. Tu simplesmente age conforme tu quiser. Obviamente o mundo é determinista, porque Deus, no fim, controla tudo. Mas, no geral, as suas ações, no geral, elas são livres, de certa forma. Embora constrangidas por uma livre agência. Elas não são totalmente livres. Mas elas, no geral, são livres. Embora no mundo determinista. Essa é a minha visão de mundo. Do ponto de vista teológico, ela tem que ser determinista. Embora, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, não é determinista. Então, no geral, por exemplo, eu quero comer, por exemplo, eu quero tomar um sorvete. Não só a escolha, mas a forma que eu tomo um sorvete, vamos supor.
Por exemplo, pizza, velho. Eu, quando era pequeno, comia pizza, eu pegava os dois garfos. Por exemplo, eu tirava toda a parte de cima da pizza, vamos supor que fosse de queijo, eu tirava o queijo em si e deixava a pizza sem o recheio. Depois comia o recheio primeiro e depois a pizza. Essa é uma forma de comer pizza. Tem várias formas de você comer pizza. Tem várias formas de você fazer N ações simples que um sistema robótico pode tentar fazer. Então, compras no supermercado, por exemplo. Tem N formas de um sistema robótico executar isso. Tem N formas, N caminhos. Qual que você escolhe? Cara, a que você quiser, com o ponto de vista humano. No sistema robótico, tu pode ou definir isso, você mesmo, ou tu pode fazer o sistema ter uma certa livre agência. Ou seja, ele decide as coisas por si mesmo. Só que, teoricamente, talvez seja impossível ter um sistema que de fato seja livre. Para esse livre de um observador, ele tem que ser independente. E no caso, ele tem que ter consciência, né? E na minha opinião, talvez seja impossível. Eu creio que o ser humano seja corpo, alma e espírito, como disse 1 Tessalonicenses 5:23. Eu creio que a gente não tem formas no momento computacionais de alguma forma teatral gerar uma consciência sintética. Ou algo que similar. O que importa para o sistema robótico é o comportamento, cara. Se ele faz o negócio, ele consegue, tipo, agir de forma que ele parece consciente, melhor, embora não seja. Pra mim, o que importa, do ponto de vista comercial, também é o que importa. Agora, se é possível, de fato, criar um sistema computacional que já é tão, assim, tão perfeito, tão bem feito, que ele passa todos os testes de Turing possíveis e inimagináveis, todas as versões de teste de Turing, aí, enfim, eu não sei se seja possível, talvez não seja. Aí a proposição é que fica um pouco mais difícil, né, depois dessa parte. Aqui você tem a coisa que a gente viu anteriormente, né, maximização do valor esperado, essa função de probabilidade, taxa de desconto e a divergência KL, a gente já viu anteriormente. E aí você tem, na prática, como posso começar isso aqui? A maximização de φ, que é espaço característico, a maximização da distribuição de probabilidade que a gente viu anteriormente, o valor esperado das funções de probabilidade, dadas as recompensas, e a divergência KL que a gente viu anteriormente, de duas distribuições de probabilidade, 1 e 2 aqui. Tal que, such that, né, tal que a soma das ações dessa distribuição observáveis, o φ é o espaço latente de caixa nas observáveis, que a gente viu anteriormente, e das ações com o espaço característico também focado nos objetivos. Então, o espaço característico, ele age nas observáveis e nos objetivos, dadas certas ações. E a taxa de desconto vai ser 1 menos gama. A distribuição de probabilidade inicial vai mudar. Mais gama de observáveis e ações, a soma de observáveis e ações que vão acontecer. E a função de transição dessas observáveis agora, dado observáveis e ações ruins, dummy actions, né? O que ações eu devo fazer em relação às que eu não deveria fazer? E a distribuição de probabilidade do espaço característico de ações ruins, de observáveis ruins e ações ruins. E F de G, que é os meus objetivos. Em que para cada observável eu tenho um grupo global de objetivos e um grupo global de observáveis e objetivos, né? E aí eles aplicam outra noção aqui. Outra forma de taxa de desconto em que você tem uma função de valor contém a prática o espaço característico de observáveis e objetivos do seu sistema, mais o logaritmo do valor esperado de tudo isso. No fim, o que importa é ter uma exponencial aqui das recompensas, uma taxa de desconto associada à função de transição,
Então, as observáveis que vão acontecendo ao longo do tempo nesse sistema. Eu vou até colocar aqui. Vai dar menos gama. Valores. Nossa, isso aqui ficou horrível, velho. Vou tirar isso aqui também. Gama. Valor esperado. Dado uma função de transição das observáveis futuras, dados observáveis em ações passadas. E você tem essa função de valor que contém, primeiro, as observáveis que estão acontecendo ao longo do tempo, menos as passadas. É uma função de valor que tem essa relação. Só que é plotada de uma forma logarítmica. Tudo isso aqui vira uma exponencial também, né? Uma forma diferente de plotar isso daí. Mas a forma é a mesma. Aí você tem meio que uma função de erro aqui. E você quer melhorar isso daqui continuamente. Porque isso daqui, esse V, é uma função de valor. Agora você quer melhorar essa função continuamente. E para isso você tem que ter uma função de erro. Então uma função de erro V com um tracinho em cima. Isso aqui vai ser um cálculo que vai ser vários cálculos. Isso daqui, tá? Eu vou colocar aqui S de G. Nossa, mas esse V ficou horrível, velho. Eu nem lembro que era S agora. Esses são os estados mesmo, né? Esses são os estados. Esses são os estados, obviamente. S de G são os estados continuados objetivos, associados a objetivos. Isso vai ter uma função de erro para os dois. Vai ser os estados menos objetivos. Isso é fácil de entender. Lembra aquele exemplo do bloco que eu falei no outro vídeo? Então tu tem a imagem. Adiciona um bloco da imagem. Ou um bloco no centro da imagem. E uma imagem sem nada. Onde é o foco dessas duas imagens? Aqui não tem nenhum foco. Aqui tem, né? Essa parte aqui. Não vai focar aqui ou aqui. E aqui é o centro. Quando você tira o objetivo, tu basicamente está dizendo onde é o foco. Você subtrai o resto. Você subtrai tudo que é inútil. Então, por exemplo, no seu cérebro, da forma que Deus criou, quando você vê essa imagem, a forma que o cérebro foi modelado, tu sabe que isso daqui é diferente. Você tem receptores no seu olho que depois mandam um sinal para diversos, num pathway específico pro seu olho, né? Principalmente o lateral geniculate nucleus é importante. Lateral geniculate nucleus é LGN, que vai processar essa informação, mandar para o seu córtex occipital, na parte traseira do seu cérebro. Depois você vai, com o seu córtex pré-frontal, entender essa informação. É uma projeção que vai até o seu córtex occipital, mas não é processada ali, né? É processada passando pelo tálamo, depois pro córtex pré-frontal. Pra entender o que eu tô vendo, né? Então, nesse exato momento, tu tá só entendendo o que eu tô falando por causa do córtex pré-frontal que tá agindo nesse momento. Só que o ponto é que, obviamente, pra nós, isso é simples, não é uma coisa complexa. Mas é um sistema robótico, você tem que colocar o algoritmo similar ao que Deus criou pra gente, em relação a. Similar no sentido de inspiração, né? Pra eu identificar o que eu tenho que subtrair todo esse resto aqui. Vamos supor que todo esse resto, tudo que não é útil nessa imagem, seja x. Eu vou traduzir por. Eu vou fazer x menos c. Então, de tudo que tá aqui, eu quero só o que eu quero, o meu objetivo, né? Eu creio que essa seja uma forma de entender melhor. Por isso que é os estados menos objetivo. E aí. Isso é uma expressão de. Uma função de perda, tá? Aí você tem esses estados passados e futuros que vão ser aproximados por uma pólice. Que vai melhorar, né? Por isso tem esse tracinho aqui. E que no fim, obviamente, tu quer, teoricamente, que esse é os seus estados passados, menos o objetivo passado. A função de erro passada, no geral,
Tô ruim hoje, né? Alguém me paga uma Intus. Eu tô fazendo isso aqui com o mouse, né? Alguém me paga uma Intus, né? 4.000 reais eu consigo fazer aqui com a caneta. Mais fácil de fazer equações, né? Então isso vai ser ter esse daqui menos. Não, desculpa, sendo maior. Interessante que não é maior ou igual que os valores futuros, né? Embora um dos estados. Pronto. Então você tem uma função. Pera aí. Você tem uma função de espaço característico dos seus estados do sistema, os frames por segundo da tela, e dos seus objetivos. Aqui é o passado, que vai ser maior que o futuro. Ou seja, a função de perda ela é maior do que a posterior. Então nós temos que é, uma, uma, uma busca por uma eficiência maior em relação a uma para outra. A complexidade como Gorov de uma para outra. E aí, a prova que eles dão disso é você tem vide a função de valor que você quer calcular dos estados e objetivos. Aí você tem a maximização das ações, dado a sua tabela Q futura. Então você vai calcular N tabelas Q e ver qual é melhor. Faz a função básica e aí. Eu vou explicar a tabela aqui também. O vermelho, esse vermelho vivo aqui. A tabela aqui vai ser igual a tabela aqui que eu quero, do que eu desejo, a melhor possível. Dado o estado do sistema, frames por segundo, etc. Ações condicionadas ao objetivo, recompensas associadas a estados G. Na outra parte do artigo ele coloca O, né? Para estados, mas enfim, o que importa. Mais gama, que é a função taxa de desconto, do valor esperado de S', que é os estados futuros, como função de transição dos estados e ações, que é a mudança nesse sistema. E, por fim, a maximização dos estados, das ações futuras. Porque o que você quer maximizar, o que você quer melhorar são as suas ações futuras, né? Essas são as ações passadas, mas o que eu quero melhorar é as ações futuras, né? Quero que minhas ações futuras fiquem cada vez melhores. É a Prime. Exatamente o que está aqui. Nessa parte aqui. Eu quero maximizar a Prime, eu quero maximizar minhas ações futuras. Isso é o predicado, eu quero que minhas ações melhorem. Por exemplo, tô jogando Pokémon TCG agora. Eu quero maximizar minhas ações em relação às escolhas que eu faço durante a partida. Então, essa maximização vai ser dada por Q prime, Q asterístico futuro. Eu não sei como é em inglês, como fala. De ações de estados futuros. Então, é uma maximização de ações futuras com base no que vai acontecer no ST mais um. Ou no que está acontecendo também. No que provavelmente vai acontecer. É que eu acho que é S tilda. S tilda não, S com asterisco com papelzinho em cima. Então S prime, A prime e G. Ou seja, essa função de maximização busca exatamente maximizar essas ações futuras, dado um estado de transição delas, né? E umas recompensas associadas a elas. Porque você dá as recompensas baseadas no quê? No objetivo. Que é esse aqui, né? Tem um objetivo que o seu sistema de IA quer fazer. Ele quer pegar um objeto, ele quer. Tem uma robótica que faz um golpe de espada. Como que ele deve segurar, fazer o corte, sabe? Corta a cebola. É uma coisa difícil. Tem um dia que corta a cebola de forma rápida e coloca numa panela, assim. Que ficou claro. E aí, expandindo um pouco mais a equação, você tem que essa função vai ser igual a recompensas. O menor da equação, né? E gama, a taxa de desconto, né? Desse gama de V. Vamos desenhar de novo? Hoje eu tô sempre isso. Ah,
Então, Qprime, estados, ações, objetivo, recompensas, dados, estados e objetivo. E só ficou menor a equação aí, a taxa de desconto da função de valor, que você quer maximizar sobre os estados futuros. Ok. E isso, dado que meus estados, ações e estados futuros, na questão da probabilidade que eu tenho, a probabilidade ah, de ações condicionadas a estados futuros, e aí você tem. Aqui é de quê, né? Aqui é a função de valor. Aqui da tabela aqui da função de valor. Seus estados ao longo do tempo t, seu objetivo que vai ser igual a recompensas ao longo do tempo desses estados. Ao longo dos estados dos frames por segundo tá rolando recompensa, né? Seu sistema tá cometendo ações. Se elas forem boas, recompensas positivas, se não negativas. Mais a taxa de desconto de V dado os estados futuros. Então aqui no final a gente tem estados futuros agora nessa equação. E aí, note que já que V prime, o asterisco, é uma função óptima de valor, dado que essa função de recompensas nos estados do sistema, tipo, os estados do sistema dão a informação associadas aos objetivos nesse contexto, né? Então, por exemplo, tem uma robótica que ele vê aqui uma mesa e o foco é ele pegar uma maçã. Tá longe dele, tem que andar até a maçã e tal. Do ponto de vista dimensional, a maçã pode estar aqui, por exemplo. Ele tem que caminhar todo um percurso, percorrer um labirinto. Pode ser, de repente, você tem um rato robótico, por exemplo, que resolver um labirinto, por exemplo. Ele tem que resolver um labirinto. Sei lá o que eu fiz aqui, tem que resolver um labirinto. Foi esse. Labirinto esquisito, mas enfim. O objetivo está em algum lugar desse labirinto, ele não sabe onde. Vamos supor. Ele começa aqui, ele tem que, sei lá. O labirinto aqui ficou. Enfim, tem que resolver o puzzle. Então, a informação está nos estados do sistema, né? Às vezes, não necessariamente. Às vezes você não tem todas as informações do sistema. Você tem que meio que entender onde o seu objetivo está, né? Mas você tem um objetivo. Então, vai dizer aqui que V' dos objetivos no geral. O grupo de objetivos vai ser igual a zero. Nós temos que esse V asterisco, dado estado do sistema e objetivo, vai ser igual a menos uma função K de operações realizadas dessa taxa de desconto, que vai ser o menor caminho entre os seus estados e objetivo. Estados e objetivo. Com K passos para isso, né? K passos. N passos. Esse K de passos, K de vezes que você está rodando esse algoritmo para fazer isso daí. Como assim? O que ele está tentando dizer? Essa equação ela define qual que é a maneira, a rota mais eficiente, por exemplo, nesse... Não rota necessariamente, mas nesse, por exemplo, labirinto. Qual é a rota mais eficiente até o objetivo? Tem três caminhos, por exemplo, aqui, o sistema de A, ele pode ir pela esquerda, reto ou pela direita. Vamos supor que é você que tem que fazer essa escolha. Com base no seu ambiente de visão, como que você escolheria para onde ir? É uma situação complexa, né? Então, se a gente pensar que esse sistema robótico ele foi em vários labirintos, vamos supor que você, por exemplo, no Hopi Hari, você foi no Hopi Hari várias vezes, naquele bagulho de monstros, e você já sabe o caminho, tudo, você sabe onde o monstro vai aparecer. Não tem mais
novidades, né? Mesmo se for um caminho novo, se você tá acostumado a resolver labirintos, talvez você, ou puzzles, tu vai ter menos medo e menos dificuldade de resolver novos. Diferente de alguém que nunca teve essa experiência. Então, o sistema robótico ele pode usar a experiência dele pra resolver esses puzzles, esses labirintos. De repente, escolher, de repente, que vai fazer ele resolver ele mais rápido, de forma mais eficiente. Mas aqui é exatamente essa escolha, né? Onde nem sempre a informação ela é totalmente disponível, né? Nesse caso, ela não é disponível. Depende de uma imagem que toda a informação é disponível, ok? Tem uma mesa no centro e tem que pegar a bolinha lá no centro. Ele tem toda a informação que ele precisa para ir até a mesa e pegar. Naqui ele tem uma informação parcial, né? Então não é um processo marcoviano, tecnicamente. É um processo marcoviano parcialmente observável. É isso. E finalmente, nós temos o melhor caminho, blá blá blá, a gente viu isso daí. Dada essa função, a gente tem a função de erro. E no fim, a gente tem aquela mesma equação de antes, né? A representação de função de erro no seu espaço característico de ações passadas. De ações passadas de objetivo. Vai ser maior que as suas ações, o seu espaço característico futuro. Uma relação de eficiência aqui, né? Que você quer mais eficiência, obviamente. Então, idealmente, você quer que seja menor. Em que para todos os estados que eu tenho passados do sistema e futuros, é importante, tá? Eu tenho uma policy que pode resolver o problema. Vamos supor que seja o contrário, um reducto ad absurdum. Acho que nem isso, mas vamos supor que seja o contrário, de forma indutiva aqui. Vamos supor que não exista uma policy óptima para um problema no momento. Então o sistema diário não consegue resolver o problema. Então isso aqui seria mentira. Então, mas dado o contexto do problema que está sendo tratado aqui, de um sistema robótico que faz algumas tasks, essa policy ela é encontrável. Mas vão ter problemas que um sistema robótico num ambiente mais complexo vai ter que resolver, somente independente do observador, entre aspas. Ele tem que calcular suas próprias tabelas Q para calcular seu objetivo futuro e tal, como o ser humano faz, né, entre aspas. Aí o bagulho fica mais tryhard. Aí talvez essa policy não seja encontrável. Aí a gente vai pro curso de inteligência artificial geral, né? Que eu já dei no canal. Enfim, resultados, né? Do VIP, né? Taxa de sucesso, passos, erro, para ver que o VIP foi bem sucedido em relação a outros sistemas. O ambiente de aplicação aqui é literalmente um sistema robótico, né? Pra ver, né? Os objetos. Que parece um pedaço de melancia. Basicamente esse ambiente que o sistema quer aprender a resolver esses problemas, né? Aqui é um exemplo de uma task de fechar uma drawer. Eu sei o que significa em inglês. Eu sei que é isso aqui. Eu sei que isso aqui é drawer. Esqueci em português. Cara, esqueci o nome disso. Gaveta. Gaveta. Acho que eu tô tão... Eu li tanto essa semana que eu tô louco. É uma gaveta, tá? Fechar a gaveta. Segurar uma garrafa. Pegar um melão. Colocar nessa cestinha de frutas. E dobrar uma toalha. Acho que dobrar uma toalha é mais difícil, né? Eu não dobro toalha nesse nível aqui. Enfim. Então são tasks que o sistema robótico tem que fazer usando reinforcement learning. Com base em vídeos e coisa do tipo também. Então foi isso. Foi uma aula mais, talvez, complexa que as outras. A próxima vai ser mais difícil ainda. A próxima vai ser não é tão difícil que eu acho que até tô com preguiça de dar, mas... É isso, né? Até o próximo episódio.